Olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Revolução Molecular. Esse começou a jato aqui, que a gente estava com uma questão técnica e a hora que pôs para começar já foi correndo. Então é isso, estamos aqui mais um domingo para comentar com vocês muitas questões importantes e hoje, mais uma vez, com o Ricardo Oliveira, nosso querido Ricardo Neguton aqui, que lançou um livro falando sobre o universo religioso neopentecostal. Mas antes, assim, deixa eu dar bom dia, que eu nem dei bom dia. Bom dia, Mônica, tudo bem com você aí? Tudo bem. Bom dia, Valéria, bom dia, Ricardo, bom dia, nossa querida comunidade 247, sempre nos prestigiando. Mais um domingo maravilhoso. E aí, Ricardo, como você está? Tudo bem aí? Bom dia, Valéria. Bom dia, Mônica. Bom dia para a nossa audiência. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir. Tudo bem? Sempre bom estar com vocês aqui. Um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha! A gente já fez uma primeira parte com o Ricardo há umas 2, 3 semanas atrás. O Ricardo está lançando um livro. Aliás, mostra o livro aí, Ricardo. A gente vai deixar o livro também aqui na descrição. Que fala... Eu estou sem o meu óculos. Diga aí o título. É o Domínio Teocrático, o Brasil sob o fascismo evangélico. Domínio teocrático. E nós fizemos uma boa, acredito que foi uma excelente reflexão no primeiro programa a respeito desse universo. E a discussão foi tão interessante que a gente resolveu continuar e aprofundar, porque eu acho que é das questões mais importantes que a gente está vivenciando nesse país, não é, Ricardo e Mônica, que é como a religião está permeando toda a nossa sociedade e traz essa religião, estamos falando principalmente das igrejas neopentecostais, que tem o tal da teologia do... Como é que é? A teologia do domínio, né? Que é a ideia de você colocar a religião em várias instâncias do poder, do Estado. Então, é uma mistura muito perigosa entre valores religiosos num espaço que deveria ser laico e que deveria abrigar a toda a diversidade da nossa população. E o que a gente está vendo é o crescimento de coisas assim muito graves. Nós tivemos aí nas últimas semanas o questionamento aí que foi aqui no Brasil por parte do Paulo Figueiredo, né, o neto do último ditador aqui do Brasil, e que questionou a validade do voto feminino, né, dizendo que as mulheres votam mal. Nós até fizemos uma Revolução Molecular aqui falando especificamente sobre essa questão. E essa ideia de que as mulheres votam mal é uma ideia que está permeada com a questão religiosa. A gente importa muita coisa dos Estados Unidos e uma das coisas que a gente importou foi essa questão neopentecostal. E nós temos agora, no atual momento, pastores americanos evangélicos que estão trabalhando para que as mulheres percam a possibilidade de votar, porque, segundo eles, as mulheres também votariam mal, no sentido de que elas votam de forma mais progressiva, né? São mais progressistas e, consequentemente, votam mais à esquerda. Então, Ricardo, vamos começar esse assunto. A gente finalizou um pouco na última conversa, mas vamos pegar ele como mote. Como é que você viu aí nessas últimas semanas essas discussões? Que isso está realmente, tem muitos programas falando sobre isso, porque é uma aberração, assim, é um retrocesso milenar, né, na forma como vê a mulher e a subserviência da mulher. Então, passo a palavra para você e depois a gente vai comentando mais. Perdão. E como você bem disse, é mais um modismo que eles tentam aí importar dos Estados Unidos para cá, né?
essa questão do fim do voto feminino, tem um influenciador nos Estados Unidos chamado Nick Fuentes, que é o nome dele. Ele vem disseminando essa ideia, ele é ligado também ao neopentecostalismo, e eles estão lá com um projeto de voto familiar, né? De acabar com o voto feminino e centralizar o voto na família. Ou seja, o homem vai ditar, vai direcionar ali, ele que vai orientar o voto da família, né? E aí nós temos mais uma vez, né, esse segmento religioso neopentecostal envolvido nisso, né? É de causar até uma certa agonia. Eles querem, porque querem de todo modo fazer com que a nossa sociedade retroceda. E se não houver uma resistência muito grande com relação a isso, contra isso, as coisas vão acontecer e de forma natural, porque eles estão cada vez mais ocupando espaço nos parlamentos, né? Eu falo no livro sobre o Capitol Ministries, né, que é o Ministério do Capitólio, que é um grupo de evangélicos que, desde 1996, 97 por aí, ministram cultos dentro da Casa Branca, né, influenciam diretamente a política governista dos Estados Unidos, e esse Capitol Ministries ele tem, digamos, sucursais, tem filiais em toda a América Latina, inclusive no Brasil. Eu esqueci o nome do pastor agora, é um pastor ligado à Assembleia de Deus, se eu não me engano, que é o diretor deste Ministério do Capitólio aqui no Brasil, né? E eles estiveram presentes também, como eu disse, na Alesp, para uma sessão especial, né, onde um representante desse Ministério do Capitólio, né, tal de, acho que foi o pastor Brian Hanson, falou que os políticos precisam legislar, né, de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. A gente sempre cita o conto da Aya, mas é uma verdade. Eles querem implementar uma Gilead, né, não apenas no Brasil, né, em todos os países da América Latina. É uma forma de neocolonização através da religião. O que o neopentecostalismo quer fazer? Eles querem criar uma espécie de novo padroado, né, com essa linguagem neopentecostal evangélica. E isso é muito perigoso, porque a gente já sabe o que o padroado anterior representou, o que o poder da Igreja Católica, o poder estatal da Igreja Católica representou historicamente, e os evangélicos querem repetir isso, né, de uma maneira um pouco nem tão moderna assim, né, ainda mais radical e mais fundamentalista, né, dada a proporção dos tempos em que nós vivemos. Quando nós estamos tendo aí algum tipo de avanço, que eu considero um avanço civilizatório, eles querem retroceder com tudo isso. E essa questão do voto feminino, nós temos influenciadoras, mulheres aqui no Brasil também, começando a disseminar esta ideia. Infelizmente, nós temos que citar o nome, a gente acaba fazendo propaganda dessas figuras. Tem uma tal de Pietra Bertolazzi aí, né, uma conservadora, que está disseminando essa história do voto feminino. Inclusive, ela diz que o Brasil precisa ser uma monarquia católica confessional, onde o Estado reconheça Jesus Cristo como uma realeza social. Isso é medieval, né? Isso é uma coisa absurda. Eu não sei, e certamente esta pessoa está sendo financiada para disseminar este tipo de discurso, porque eu tenho certeza que nem ela acredita nisso que ela está falando. Mas é aquela história. Ela tem uma figura, uma imagem, né, crível de uma mulher cristã, né, de uma mulher católica. Então, a mulher de César não basta ser a mulher de César, ela tem que parecer honesta, né? Não basta ser honesta, tem que parecer. E esta tal de Pietra Bertolazzi tem esse estereótipo. E ela tem conseguido aí, infelizmente, atrair outras mulheres. Ao lado dela também está uma vereadora de São Paulo, de sobrenome Campopiano. O nome dela eu esqueci, ainda bem, talvez, mas é Campopiano. Você sabe quem é, Valéria?
Vou dar uma pesquisada aqui. A Pietra, eu sei quem é, e Sim. realmente a visão dela é monarquista. Imagina alguém ser monarquista no momento atual. Mas ela é monarquista. E sendo monarquista significa ser escravocrata. Não tenho a menor dúvida disso. Essa pessoa consegue fazer esse tipo de discurso em 2026. Né? E aí, quando eu costumo brincar que a liberdade de expressão, às vezes, nos causa algumas agruras. Né? Nós precisamos dela, mas tem gente que abusa e a gente tem que conviver com isso. A vereadora, a tal da Campopiano, está sempre fazendo programas, participando de podcasts junto com essa Pietra. Né? E certamente são pessoas financiadas, né, por alguma organização estadunidense, assim como ocorreu com as próprias igrejas. Você viu aí, Valéria, quem é? Seria a Eduarda Campopiano. Isso mesmo. Eduarda da Câmara de Campopiano. Praia Grande, é isso? Exatamente isso, exatamente. Na Praia Grande, aqui no Rio de Janeiro, perto de Itacuruçá? Não, é de São Paulo, ela é de Santos, daquela região lá. E ela tem apenas 22 ou 22 anos. 22 anos, né? E é impressionante, uma jovem, né? Com um viés completamente fundamentalista, retrógrado, e a ideia é justamente essa: você pegar jovens para que outros jovens se identifiquem com esta juventude retrógrada, perdão. E nós temos tido cada vez mais isso, principalmente nas escolas, nas universidades, né? Nós estamos vendo aí uma campanha massiva que conta também com muitos líderes religiosos que pertencem a este segmento evangélico, atacando as universidades públicas, dizendo que as universidades públicas se tornaram um antro disso, um antro daquilo, alertando para que os cristãos não coloquem os seus filhos nas universidades públicas. Nós tivemos até uma polêmica recente com o ex-jogador Túlio Maravilha, né, que nada contra, mas para quem já posou nu na G Magazine, agora pagar de conservador, dizendo que a sua filha foi aprovada numa universidade federal, mas eles entenderam que ela não deveria cursar porque as universidades públicas estão contra os valores morais daquela família. Né? Eu fico imaginando, não sei se essa menina sabe que o pai dela, né, já posou com a bola toda na G Magazine. Né? A G Magazine fez muito sucesso uma época. Pois é. Como é que... Mônica, depois eu quero que você explique um pouco esse retrocesso na mente das pessoas, porque é um absurdo que a gente está vendo, é um retrocesso medieval. Vai lá, Ricardo, continue. Pois é, e aí nós estamos vendo, né, esses ataques coordenados às universidades públicas e principalmente focando nos jovens. Né? Nós temos também, eu acho que eu já falei no programa anterior sobre esses cultos de avivamento que têm ocorrido nas escolas, nas universidades, os intervalos bíblicos. Né? Os intervalos bíblicos. Nós não temos intervalos budistas, intervalos espíritas, intervalos umbandistas, não, nós temos intervalos bíblicos e fica tudo bem direcionado para um determinado segmento religioso. Eles que eram favoráveis à escola sem partido, vocês lembram disso, né? Porque, na verdade, eles querem uma ideologia que seja a deles. Né? Isso pode. Então, se nós não estivermos atentos, nós vamos ter uma invasão agora na educação. Né? O foco já agora tem, né, Ricardo? Já tem. Já tem, mas isso pode piorar muito. Aliás, eu Tudo quero lembrar pode sempre piorar. Isso o Guattari falava, lei de Murphy. Tudo Exatamente. sempre pode ser pior. Contrariando Tiririca, né, que disse que pior que estava não ficava e acabou ficando, e com a colaboração dele também com esse escândalo das emendas parlamentares do Valdemar aí. Mas teve também um caso aqui, mais recente, no Rio, de uma promotora de justiça que participou de um evento do Conselho Tutelar de Duque de Caxias, e ela se posicionou contra uma oração que havia sido feita ali no início do evento, um evento público, e ela se posicionou firmemente, disse que estava ali como uma representante do Ministério Público e que era função dela defender a laicidade do Estado. Né? E aí ela contestou por que uma cerimônia pública,
né? Era do Tem que. Conselho Tutelar. Eram Sim, todos os conselhos tutelares. Então, era uma coisa que era uma coisa de justiça. Né? Os sim, conselhos exatamente. tutelares Sim. são representantes, né? Defendem os direitos da criança e do adolescente. Exatamente isso. E ela passou a ser atacada nas redes sociais, com aquele discurso que a gente já conhece: ah, o nome de Deus ofende aqueles que são do mal, que são do diabo, aquele blá 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 todo que, né, que pode até entrar no psicológico de muita gente, e muita gente deixa de falar, talvez com medo, com receio de ser associada ao mal. Não, se eu criticar isso, vão dizer que eu sou do mal. Bobagem, isso é uma narrativa que eles já construíram justamente para inibir, né? Para inibir possíveis reações, né? Porque todo mundo que se opõe a esse projeto de poder será considerado do mal, né? Isso é um ponto. Então, eu acho importantíssimo a gente falar do Conto da Aia, agora eu também acho importantíssimo a gente falar do Caçador de Pipas, porque nós temos fundamentalismo cristão e fundamentalismo islâmico. Então, no Caçador de Pipas, mostra muito bem o que aconteceu no Afeganistão. Então, o Afeganistão, eu sempre falo isso, porque o Afeganistão parecia muito o Brasil, entende? E com a entrada dos talibãs e a tomada, apoiado, como sempre, por quem? Pelos norte-americanos. Porque é onde quer que essa gente pise, é onde acontece essas coisas, tomada de poder e essas transformações. Inclusive, eu acho interessante observar agora duas personagens, né, que nós temos na nossa política, que é Damares e a Micheque, porque elas defenderam tanto a questão da submissão. Primeiro que eu estou boba de ver como é que é a transformação de Damares, né? Damares agora parece até uma feminista. Imagina. E a Micheque perdeu o PL, mulher, né? E na hora que elas começam a se posicionar, elas estão sofrendo as consequências dessa estrutura patriarcal, fundamentalista e opressora que é essa. E, infelizmente, a gente tem que pensar que nós temos uma bancada evangélica. Isso é uma coisa inacreditável, você ter uma bancada evangélica dentro do Congresso Nacional, que, ao invés de usar a Constituição, usa a Bíblia. E é bom saber que os fundamentalistas são aqueles que pegam os livros, como a Bíblia e o Alcorão, e que não pode ter interpretação. Então, além de tudo, é uma coisa bem antiquada, bem negacionista, imaginar que que você tem que pegar ao pé da letra o que está escrito em livros que provavelmente aquilo ali é simbólico, aquilo ali são lendas, aquilo ali não é. Quando você toma aquilo ali como verdade e ainda pega esses termos, citações do Antigo Testamento em pautas tão importantes como aborto, né, como feminicídio, como várias pautas que são importantíssimas, que, ao invés de citar a Constituição, as pessoas pegam e citam, aqui no Brasil, a Bíblia. Agora, é importantíssimo vocês verem também o documentário da Marília Gabriela sobre o Afeganistão. O que aconteceu? Porque são cenas em que mostram os tratores passando, destruindo tudo que tem relação à cultura. Discos, livros, a proibição total de álcool, de festa. Quer dizer, o que se transforma essa sociedade? Então, eu acho que, Ricardo, é importantíssimo esse debate. Eu acho que nós temos que ficar alertas, sim, porque os norte-americanos, onde quer que eles pisem, igual o Guattari falou no livro As Três Ecologias,
O Donald Trump é igual aquelas algas venenosas que invadiram os canais de Veneza. Mataram todos os peixes. O Donald Trump também tirou todos os moradores do Atlantic City para construir aqueles prédios milionários. Então, é um ser humano desprezível. A gente sabe o que está acontecendo de genocídio, apoiando essas guerras absurdas. Então, daí para ele tentar botar as garras dele aqui no Brasil também, via esses pastores americanos, norte-americanos, que invadiram a Amazônia, porque o negócio é complexo, sabe? Eu acho que é melhor ficar com um olho no padre e outro olho na missa, embora que a gente esteja falando dessa questão religiosa. Seguro morreu de velho. Eu acho que tem muitos outros provérbios que a gente pode utilizar, porque a ameaça é real. Por isso que o seu livro é tão importante, como esses debates que a gente tem trazido aqui, né, Valéria? Sim, eu queria pegar um ponto aí. Você está trazendo a questão aí do Afeganistão, mas eu queria que a gente, se você puder, Ricardo, se você puder pontuar, porque eu acho que o que nós estamos vivenciando aqui é uma espécie de uma apropriação dos valores religiosos, realmente num sentido de domínio político. E para uma série de pessoas, o que me espanta é que muita gente jovem tem comprado essa ideia, como essa vereadora. Mas eu não sei se essa compra dessa ideia não está vinculada com uma necessidade, com uma idealização de se ter um poder financeiro, poder mesmo, político. A gente, eu acho que tem alguma confusão na subjetividade aqui brasileira, que, principalmente com essa ideia da prosperidade, né? Que as igrejas neopentecostais usam como se a prosperidade fosse o resultado de uma ação divina, né? E eu vi um vídeo essa semana não sei se você conhece a senhorita Bira, Ricardo. Sim, conheço. Então, eu adoro, eu queria até um dia, não sei se ela aceitaria estar aqui com a gente um dia, porque ela não faz muita entrevista, mas ela fez um vídeo falando do que seria a vida da pessoa se ela tivesse R$1 milhão, né? E aí ela vai dissecando toda essa estrutura financeira e mostrando que essa ideia dessa prosperidade, principalmente que foi construída aí ao longo dos anos, desse empreendedorismo, né? Quer dizer, ela está inserida num sistema que é muito cruel, entendeu? No qual as pessoas não percebem que elas estão inseridas, e que não vão ter perspectiva, né? Aliás, ela usa até uma frase que é um pouco dura, ela fala: nós não vamos vencer, né? Nesse sentido da estrutura do capitalismo, né? Então, assim, essa idealização financeira e de poder, ela também se mescla com subjetividades que foram construídas aí na internet com influencers, né? Então você tem muitas mulheres influencers conservadoras, como tinha aquela Cíntia Chagas, e tem outras. Aí eu sigo umas coisas de decoração e tem algumas que eu já percebi que elas falam assim: olá, senhoras. Uma menina tem 30 anos e fala senhoras. Entende? Bem-vindas, senhoras. Quer dizer, é uma coisa assim, falar, oh, meu Deus, vai falar da decoração e traz nesse universo. Então, assim, tem essa subjetividade aí construída que foi a terra fértil para esse tipo de visão. Vou jogar para você aí, como é que você está percebendo tudo isso? E se você acha que a situação pode piorar, entendeu? Eu escrevi um texto no Brasil 247 e eu coloquei evangelismo cultural e capitalismo teocrático. 2 pontos. Jesus is the new black. O que está acontecendo hoje? Temos uma moda de ser evangélico no país. Pessoas que não têm o menor tipo de
digamos, relação de fato com a doutrina, que nunca leram a Bíblia, que não conhecem nada do Evangelho de Jesus, mas estão se dizendo evangélicas. Isso é uma questão cultural, né? A prosperidade que você cita aí, a ideia de que Jesus pode fazer as pessoas prosperarem, eu não quero nem entrar nesse ponto aqui, mas, por exemplo, você falou de uma ideia de poder. Nós temos, de fato, os poderosos deste sistema neopentecostal e nós temos os agentes desses poderosos. Eu chamaria aí digamos, os policiais militares do neopentecostalismo, aqueles que ganham uma certa autoridade que é limitada e eles começam a se sentir também pertencentes a esse sistema. Eles passam a crer que tem, de fato, uma autoridade. Se você pegar um pastor de uma igreja pequenininha da periferia, ele foi convencido de que ele pertence, né, a esse sistema e, a partir de então, ele passa a ter uma autoridade. Agora, eu sou pastor, eu sou pobre, eu moro numa comunidade, mas eu sou pastor. Eu pertenço a esse sistema de alguma forma e eu tenho autoridade, né? Uma autoridade que, segundo ele, Deus lhe deu e que esse sistema reforça, né? E aí a prosperidade pega outros agentes. Os jogadores de futebol do Brasil, inclusive foi feita uma pesquisa, não sei se foi o jornal The Time, que apurou que dos 26 jogadores, 23 jogadores da seleção brasileira se declaram evangélicos. Inclusive, esse jornal até associou a este fato o declínio do nível do futebol brasileiro, que eu concordo um pouco, mas eu não quero polemizar muito sobre isso, não. Agora, tem muita gente rezando, orando e jogando pouco. Orando da boca para fora, né? Porque nós tivemos o Neymar, por exemplo, que é um capítulo à parte também nesse sistema neopentecostal de poder, porque nós tivemos ele ao término da partida de joelhos no gramado, levantando as mãos para o céu, chorando, rezando, um espetáculo que ele costuma fazer para chamar os holofotes para si. Né? E dias depois ele já estava numa festinha, mais um dia ele já estava lá num cassino jogando pôquer, né? O que prova que ele não está nem aí. Está nem aí. Eu não sei se Jesus vai jogar pôquer com ele no cassino, porque para os evangélicos a jogatina é pecado. As festinhas que o Neymar costuma organizar também é pecado para eles. Mas para o Neymar pode. Então, o Neymar é um desses agentes, claro, com muito mais poder, que ele passa a ideia de que tudo o que ele conquistou foi graças a Jesus. E aí ele dissemina, né? Ele começa a moldar outras subjetividades de pessoas pobres, de meninos pobres. Olha, eu posso ser que nem o Neymar se eu adorar a Jesus. Bom, se Jesus não te deu, não sei se foi ele que deu, o dom que o Neymar tem para jogar futebol, você só vai ficar rico igual ao Neymar se você roubar tudo que ele tem. Né? Vai lá, assalta ele, aí você pode se prosperar como ele, porque do contrário vai ser difícil. Então, eles confundem tudo, né? Eles confundem tudo, e as pessoas carentes de Estado, carentes de políticas públicas voltadas para a educação, temos, mas ainda falta, porque em muitas áreas as igrejas evangélicas estão substituindo, entre aspas, o Estado, né? E o Estado, em algumas dessas áreas, permite que isso aconteça, porque é interessante, não deixa eles aí, porque como a gente não quer lidar com essa gente mesmo, né? Nós não queremos contato, deixa que as igrejas evangélicas resolvam isso. Só que elas não resolvem. Teoricamente, aparentemente, elas estão resolvendo. E aí nós temos cada vez mais evangélicos nos parlamentos, cada vez mais evangélicos nos conselhos tutelares, que estão dominados por evangélicos. Inclusive, existem campanhas dentro das igrejas para que pessoas se candidatem aos conselhos tutelares. Não sei se vocês estão sabendo disso. Os evangélicos estão estão fazendo sabendo. campanhas desse Trabalhei tipo. 18 anos com criança aqui no município e os conselhos tutelares falam exatamente isso. Foram invadidos. Pois é, e a O que intenção qual é? prejudica também o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente, mas o Estado está interferindo nisso? Eu acabei de citar aquela promotora que se manifestou
né, dentro de um evento de conselhos tutelares. Mas cadê Pois os é, outros mas o representantes? problema da É, eleição dos conselheiros tutelares, que os conselheiros tutelares eles não dependem de ter conhecimento, de nada, eles dependem de ser votados. Então, se você pega uma pessoa que é votada pela igreja toda, ela entra. Entende? Porque só depende disso, ela não tem que ter conhecimento. Isso foi uma questão que eu briguei muito aqui no município, porque a ignorância e o Conselho Tutelar funcionando como polícia, e aí você fala da polícia militar também inserida dentro dessa questão religiosa, e aí a gente vai para aquele papo, nós somos o povo escolhido, então isso me dá o direito, e aí é. nós temos que ir no ponto que eu adoro, né, Valéria, que eu cito aqui sempre, o professor César, né? João César, da dissonância cognitiva. Da dissonância cognitiva. Porque a vida dessas pessoas, gente, vamos lá. A vida, você falou aí da vida do Neymar, né? E o que ele está falando. E como que as pessoas podem acreditar nisso? A gente, se for falar no presidiário, olha a vida do presidiário, gente. Olha a vida pregressa da Micheque. Olha toda essa confusão dessa gentalha. Como é que podem ser considerados seres humanos de alto status moral? É só a dissonância cognitiva do professor João César para explicar isso. Mas o problema aí, Mônica, é que uma das condições sine qua non, digamos assim, para você ser um bom convertido é você ter tido uma vida pregressa, considerada aí abominável, porque, inclusive, nós estamos vendo aí cada vez mais pastores sendo presos, né? E quando se puxa a ficha corrida, digamos assim, se identifica lá que o sujeito já havia cumprido pena por isso, pena por aquilo, já tinha ficado preso, mas a igreja evangélica estimula isso como como uma ideia de poder de Jesus na vida dessas pessoas. Ele era um bandido, um criminoso, mas Jesus o transformou. O Guilherme de Pádua, vocês devem se lembrar muito bem, não é? O que ele fez e depois ele se tornou um pastor. Curiosamente, na Igreja Batista da Lagoinha, do André Valadão, do Vorcário, do Zetel. Veja como essas pessoas se identificam. Qual ser humano normal? E o Guilherme de Pádua, depois daquilo tudo, ele teve 2 casamentos. 2 mulheres tiveram coragem de se casar com um sujeito que cortou o pescoço de uma mulher à toa, Não, do cortou o nada. pescoço, não. Esfaqueou não sei Esfaque... quantas vezes ela. Também, não é? E aí você vê, mas por que essas mulheres se casaram com o Guilherme de Pádua? Porque a doutrina religiosa que elas estavam seguindo colocou para elas que esses homens eram homens hoje recuperados, que Jesus agiu na vida desses homens. E não também por acaso, vocês devem se lembrar que o Guilherme de Pádua era bolsonarista, né? E aí tem um fato curioso, Valéria, rapidinho, porque o Guilherme de Pádua era bolsonarista e a mãe da sua vítima também. Olha que coisa curiosa que talvez a Mônica possa nos explicar. Alguém que teve a filha cruelmente assassinada se une politicamente, né, ao assassino da sua filha. Que loucura, hein? Pois é, inclusive eu vou ter que lembrar que a psicopatia é incurável. O psicopata nem sempre mata, mas psicopatia não tem cura. Não tem Jesus que transforma. Tá? Mas tem uma crença também, pelo que eu pude perceber nesse universo religioso, é que quanto pior a pessoa foi, é como se, quer dizer, não importa o quão ruim ou perigoso ou ardiloso tenha sido o que a pessoa fez, parece que quanto pior, melhor, porque aí você validaria a ação de Deus sobre aquela pessoa. Então, por isso que realmente não adianta muito, me parece que não adianta a essas pessoas
você conheceu para esse mundo religioso, você conheceu o que foi feito. Por isso que aí o que a gente está vendo aí do Flávio Bolsonaro, né, a tentativa de validar qualquer ação dele mesmo, não sendo ações corretas. Então, assim, como é que não tem como você debater com uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, não é isso, Ricardo? Agora, no ponto que vocês citaram aí, essa transformação, a Mônica disse que não existe cura para psicopatia, não existe, assim como não existe cura gay, porque eu estou vendo aí, tem uns pastores que se dizem ex-homossexuais, né? Me desculpem, mentira. Ou você faz escondido, ou você pensa. Porque, assim, essas pessoas, elas são instrumentos de engano e de opressão na vida de outras pessoas. Não é? Eu sempre costumo usar a seguinte teoria: ora, se eles defendem que Deus sabia de tudo antes de nós nascermos, como nós seríamos, como nós iríamos fazer, enfim, ora, se ele permitiu que cada um viesse com a sua identidade, orientação, que brincadeira é essa? Qual é o pecado? Porque se fosse pecado, ele não permitiria que as pessoas viessem ao mundo com este pecado. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus, como prega. Qual é o que está havendo aqui? Porque muitas pessoas não param para raciocinar, como a Mônica lembrou bem, a questão da dissonância cognitiva, que muitas dessas pessoas nem sabem o que significa. E não estão, enfim, com o nível de educação que nós temos no país, a gente não pode obrigar isso também. Agora, é um contrassenso, é contraditório muitas coisas que eles pregam e as pessoas não conseguem perceber por quê. Elas estão focadas numa ideia de que elas não podem contrariar a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, né? E aí nós temos também pastores de esquerda, por isso que eu explico no livro o porquê que não é possível você ser cristão e ser progressista. Eu não vou explicar aqui, eu quero que as pessoas comprem o livro, claro, evidentemente. Lá eu explico melhor, porque nós temos pastores de esquerda defendendo que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, absoluta, que tudo que está contido ali é uma verdade absoluta. Como que esses pastores de esquerda, com todo respeito, podem se dizer progressistas? Isso não é contraditório? Você está dizendo que um livro que foi escrito por homens, supostamente sob inspiração divina, é uma verdade existencial, natural, absoluta. Não há contestação. Se você defende isso, meu caro, você não pode se dizer progressista, porque o progressismo é uma constante evolução da sociedade em busca de algo melhor para a coletividade, para todos. Por exemplo, a Bíblia cita inúmeras coisas que são pecados, né, e que serviria, inclusive, para muitos líderes religiosos, mas essa parte eles não mostram. Geralmente, eles focam na pauta moral e focam na individualidade das pessoas, na liberdade individual das pessoas. Esse é o principal foco. Você não pode fazer isso, você não pode ser aquilo, porque isso é pecado. Né? Agora, imagine que coisa desastrosa, pessoas que se dizem progressistas virem a público defender a inerrância da Bíblia. Não, o que está ali é absoluto, não há questionamento, não se questiona. Isso não chega a ser uma loucura? Embora eles costumem dizer, né, que a palavra de Deus para os como é que eles costumam usar? Para os ímpios é loucura, né? Mas para os sábios é não sei o quê, aquela história. Só que isso na prática não é o que a gente vê. Existem diversos absurdos escritos na Bíblia, e eu digo isso porque eu já li, já fui católico durante muitos anos, e quando eu li a Bíblia sem, né, a pontuação, ou sem, enfim, a influência de um padre, de um pastor, de um teólogo, enfim, que seja, você tem capacidade de raciocinar. Todos temos, basta a gente exercitar. Então, você tem passagens ali que são absurdas, terríveis, e que justifica, por exemplo, o bolsonarismo.
Eu poderia dizer até, para polemizar, que o bolsonarismo é bíblico. Porque se vocês forem no Velho Testamento, vocês vão ver figuras iguais aos bolsonaristas. Com todo respeito, Moisés era uma figura semelhante. Alguém, né, que disse que, segundo a Bíblia, a única pessoa que viu a Deus frente a frente foi Moisés. Ele não provou isso, nem na Bíblia, mas está lá escrito. O único que viu Deus face a face to face, como gosta de dizer aí. Ora, nós temos que acreditar nisso, porque se você não acredita, você está pecando. Mas quem me garante que Moisés viu Deus cara a cara? Alguém tem esta garantia? Quer dizer, questionar isso é pecado? Por que seria pecado? Aí você vê, Moisés se ausentou, o povo sentiu falta de um líder, porque isso é histórico, né? Parece que o ser humano carece de um líder, de alguém para poder guiá-lo, enfim. E aí o pessoal falou: pô, Moisés está demorando muito, vamos fazer um bezerro de ouro. Aí fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés chegou, que isso? Isso é idolatria. Vocês não podiam ter me esperado? Ah, mas não sei. Espera aí que eu vou ali conversar com Deus. O que ele me disser para fazer, eu vou fazer. Aí Moisés volta e diz: ó, Deus falou para mim o seguinte: como punição, cada um pegue sua espada, saiam pelo acampamento, mate o seu irmão, o seu vizinho, o seu pai e a sua mãe. E a Bíblia diz que naquela noite morreram mais de 3.000 pessoas. Alguém em sã consciência vai acreditar que um Deus de amor, como a Bíblia prega, ordenaria isso? E aí eu entro em uma outra questão. Jesus, ele foi universalizado. A história de Jesus Cristo, ela é direcionada para aquele povo lá. E o sistema universalizou tudo isso. E deu me desculpe, essa tragédia religiosa que a gente vive hoje. O Império Romano também pegou Jesus Cristo e colocou como bandeira do seu sistema. E isso foi se espalhando pelo mundo. O Deus da Bíblia não é o Deus criador. Isso é uma outra. Teólogos vão aparecer aqui fazendo contorcionismo, me chamar de idiota, o que for. Raciocinem. Raciocinem. Até porque, naquela época, existiam vários deuses. Era normal se cultuar diversos deuses. Por que alguns povos, como os amalequitas, foram dizimados pelo povo de Israel, o povo de Deus, o povo do Deus de Israel? E a Bíblia costuma deixar isso claro: Deus de Israel. O Deus de Israel não é o Deus criador. E as pessoas universalizaram isso. Então, o Deus de Israel ficava chateado porque os amalequitas não o adoravam. Vai lá, aí o Deus de Israel chama Saul e Samuel. Ó, eu vou escolher o Samuel, está lá em Samuel capítulo 15, acho que versículo 1. Vou escolher o Samuel para dizimar os amalequitas. Aí Deus de Israel, que muita gente acha que é o Deus criador, chegou para Samuel e disse: ó, você vai lá, eu não quero que sobre nada. Você vai matar homem, mulher, criança, bebê no ventre, recém-nascido, animal, não quero que sobre nada. Imagine, vamos mudar aqui. Vamos falar o seguinte: está escrito lá no livro sagrado de Umbanda, de Candomblé, que Exu mandou um escolhido dele matar todo mundo. Como que isso estaria sendo visto pelos cristãos na nossa sociedade? Nossa, que coisa diabólica! Não, não é isso? Exatamente. O ponto, Ricardo, é que realmente não é de fato uma questão religiosa. É uma questão de como você avalia a realidade, é como você vê a realidade a partir dessas conexões de poder. Entendeu? Nós estamos falando de poder e de visão de mundo no qual esse poder se estabelece. Porque, de fato, não tem muito como você discutir com alguém que é crente de uma determinada coisa, entendeu? Não tem. Por exemplo, eu acredito que deva ter uma vida depois dessa. Tem gente que não acredita, é uma questão de fórum íntimo, não vai dar para a gente poder entrar num acordo em relação a isso, entendeu? Agora, isso não tem nada a ver
com as estruturas de poder, né? Gente, eu vou ter que finalizar, Ricardo. A gente teve aí esse problema do atraso na gravação, que não foi causado por nós, então me pressionando aqui para a gente finalizar a nossa gravação, para não atropelar. Já temos uma hora de programa? Não deu uma hora, nós temos 45 minutos, mas eu estou pedindo para que eu encerre, né? Então. Eu acho importantíssimo, Valéria, falar. Eu também. Da questão do Antigo Testamento. É um Deus vingador, é um Deus político. Ali a gente vai ver todas as questões que o Ricardo está trazendo tão bem, e a mudança que no Novo Testamento. Isso é uma outra questão também. E é o Deus de Israel. Deus exatamente. Não, e os cristãos costumam dizer, né, que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus no Antigo Testamento mandava matar. Então, ele se fez homem e veio no Novo Testamento para desdizer tudo que ele havia feito no Antigo. É uma questão de raciocínio. Agora, só para fechar, Valéria, sobre pastores de esquerda que diz que a Bíblia é inerrante, se a Bíblia é inerrante, muita gente está condenada ao inferno, inclusive pessoas de outras religiões. Agora, como é que você se diz progressista, né, defende a inerrância da Bíblia e depois vem falar de tolerância religiosa? Ou de aceitação da orientação sexual do outro, por exemplo. A Bíblia condena ali textualmente os homossexuais. Como que um pastor progressista vai, não é assim? Ora, se você está querendo reformar a Bíblia, é uma coisa, mas é preciso ter coerência. Ou você ou você defende, ou você não defende. Ou você para e pensa, não é nada disso. Porque eu já conversei com pastores progressistas que já me disseram que a Bíblia não é bem assim. Então, se não é bem assim, ela não é inerrante. Vamos chegar a uma conclusão, porque é isso que está gerando toda essa confusão. Mas eu acho que o grande ponto, Ricardo, é realmente isso que a gente está discutindo, né? É você pegar uma coisa que não tem a ver, que não deveria ter a ver com a estrutura de poder do Estado, com as leis, e inserir essa crença e aí subverte tudo, né? Eu acho muito grave o que está acontecendo. Mônica, você congelou ou você está aí? Eu acho que a Mônica congelou. Acho que a Mônica está congelada. Ela caiu. De qualquer maneira, Ricardo, deixa eu ver se ela caiu. Queria que você falasse mais um pouquinho as suas considerações finais para a gente poder finalizar. E acho que a gente tem que continuar esse debate, né? Porque nós estamos entrando aí nas eleições e acho que, infelizmente, Ricardo, eu não tenho medo de que essa seja uma eleição das piores, no sentido do tipo de violência que nós vamos sofrer aí e do tipo de questionamento. Então, suas considerações finais. Eu concordo plenamente com você, Valéria. Eu já venho falando isso aqui na TV 247, que esta violência, esta eleição será muito mais violenta do que a outra, né? Porque eles sabem que uma vitória do presidente Lula neste momento representa um pouquinho mais de atraso nesse avanço, né, desse projeto de poder neopentecostal também na sociedade. Por quê? É o neopentecostalismo que ainda sustenta o bolsonarismo. Né? Ainda é o braço forte do bolsonarismo. Tanto é que o Flávio Bolsonaro está aí visitando todas as igrejas, mas ele não está sendo bem aceito, Valéria, pelos evangélicos. Né? Curiosamente, os evangélicos preferiam o pai. É aquela história, né? Eles não sabem, né? Eles preferem o diabo ao Satanás. Está mais ou menos nesse nível aí. Agora, para a gente fechar, fazer mais um jabá do livro, o livro está à venda no site da editora Cotter, também está na Amazon, algumas livrarias de São Paulo também já tem, aqui no Rio também, depois eu vou trazer a lista das livrarias, ainda está com preço de pré-venda, então aproveita lá, dá para comprar com desconto, e no livro vocês vão saber mais sobre esse projeto de poder neopentecostal, da pesquisa que eu fiz, da origem estadunidense disso tudo, do imperialismo, da CIA,
que está por trás, né, da fundação de muitas igrejas evangélicas aqui no Brasil. E como você disse, é um tema que a gente precisa debater cada vez mais na nossa sociedade, porque esse projeto está avançando e se não houver resistência, muito questionamento e debate, a coisa vai ficar insustentável, Valéria. Exatamente. Domínio Teocrático, livro aí do Ricardo Oliveira. Comprem e vamos continuar essa discussão, Ricardo, para a gente poder contribuir aí com a nossa militância aqui. Tá bom? Vamos sim, importante. Obrigado pelo convite, gente. Valéria. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Deixa o seu like e compartilha essa conversa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.